em nome do Senhor Jesus Cristo, que haja fogo na boca do Yuri, que o teu Espírito Santo venha projetá-lo nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, usa a boca do teu filho como instrumento da tua boa vontade nesse lugar. Nós estamos sedentos por uma palavra, Deus, e o Senhor levantou o teu filho nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Aleluia. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Irmãos, bom dia. Você pode se assentar. Privilégio estar aqui com os irmãos. Quero primeiramente aqui agradecer ao pastor Alexandre pelo convite. Quero agradecer também o Vitor Valério, um amigo meu de longa data. Especialmente tanto aqui o pastor Alexandre, pastor da igreja Pão da Vida, assim, um privilégio para mim estar aqui. Irmãos, eu me sinto muito honrado de estar aqui com vocês nesse dia. Eu tenho certeza que é algo profético da parte do Senhor acontecendo aqui, amém? Interessante, quando você chega no ambiente, você tem uma percepção espiritual, você consegue notar que a unção está fluindo. Eu cheguei aqui, eu falo para vocês, irmãos, com sinceridade de espírito, quando eu botei a planta dos meus pés ali, eu sabia que tinha uma unção aqui. Há uma unção, há um fluir de Deus. E quando você tem essa santa percepção, você flui no mover, entende? Você não se torna uma pessoa passiva enquanto o mover está acontecendo. Quem tem percepção, sensibilidade espiritual, o mover está fluindo, mas ela está junto com o mover, entende? Então eu quero agradecer publicamente a todos os líderes também aqui. E pode ter certeza, irmãos, preste atenção, o tema dessa conferência é um ato profético para algo que Deus vai fazer na sua vida. Algo que Deus vai fazer na sua vida, na sua liderança, no seu trabalho, na sua célula, no seu discipulado, na sua família. Deus, Ele vai te alavancar para um novo nível. Deus, Ele vai te levar nesse tempo a experimentar de uma unção que vai te impulsionar e te projetar para um próximo nível em nome de Jesus, amém? Quero antes de tudo orar, amém? Feche seus olhos nesse momento. Senhor, nesse dia nos colocamos e nos expomos à Tua palavra, ao Teu Espírito. Eu quero declarar, Senhor, sobre a vida de cada irmão aqui presente, que a unção e que a palavra irá selar com a presença do Teu Espírito para um novo tempo. Eu declaro, Senhor, que a Tua palavra vai germinar, vai trazer frutos, vai mostrá-los o caminho que o Senhor deseja para eles. Senhor, que nesse dia, Senhor, o Teu Espírito nos dê visões, revelações claras. É isso que pedimos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Quem crê, diga amém. Como o Lucas me apresentou, eu sou obreiro do Nascimento, sou um dos líderes da rede jovens lá da Videira de Jacarepaguá. Tenho a graça de Deus já caminhar cerca de 10 anos liderando jovens, um pouco mais de 10 anos. E assim, eu falo para os irmãos, eu sinto muito prazer. Para mim, estar aqui é um privilégio, estar aqui é uma honra, amém? E hoje eu queria compartilhar com você uma palavra que ela se chama de sonhador para intérprete de sonhos. A palavra do Senhor diz em Filipenses 2,13 que Deus opera em nós tanto o querer quanto o realizar segundo a sua boa vontade. Então olha só, preste atenção. Todos os sonhos, visões, revelações que Deus nos dá, primeiramente Ele coloca no nosso coração o querer e depois Ele efetua. O Senhor, Ele tem colocado santas expectativas no seu coração, santos sonhos, projeções para um ano de 2022, que nós temos como tema um tema de aceleração. Mas olha só, quando o Senhor Ele fala sobre a aceleração, você precisa compreender que a aceleração não é que Deus Ele vai fazer você correr, não. Entenda, é que Deus Ele vai acelerar processos na sua vida, amém? Coisas vão acontecer que estavam há muito tempo, subjetivamente assim, travadas, mas no estalar de dedos, o favor de Deus vai te impulsionar. Irmãos, quando eu digo isso, preste atenção,
Talvez você tenha orado há muito tempo por promoções. Talvez você tenha orado há muito tempo por multiplicação de célula. Talvez você tenha orado há tanto tempo pela salvação da sua família. Você tenha orado há tanto tempo por um líder na sua célula, uma pessoa ser levantada. Escute o que eu estou falando. O Senhor, Ele vai fazer isso nesse ano de aceleração. O Senhor vai fazer com que nesse tempo você fale assim: não, tanto tempo eu estou orando para abrir uma porta de emprego, estou orando por uma promoção. Escuta o que eu estou te falando. O Senhor, Ele vai acelerar processos na sua vida. Só que hoje eu quero falar com você especificamente, nessa palavra, que o Senhor, Ele levanta uma geração que ela sonha, mas Ele levanta uma geração também que interpreta sonhos. E você vai entender isso profeticamente através da vida de um jovem que com 17 anos ele teve um sonho, José. Todos já ouviram falar de José, né? Interessante, José é uma figura clara de alguém que teve um sonho. O sonho dele trouxe perseguição, o sonho dele trouxe traições, o sonho dele trouxe deslealdade de algumas pessoas, mas era um sonho, ele tinha um sonho. O sonho de José era um sonho profético, e eu acredito que todos aqui têm sonhos proféticos. Talvez o seu sonho seja ter a sua própria empresa, o seu sonho seja multiplicar sua célula, se tornar um discipulador, alguns aqui se tornarem futuramente pastores, pastoras, ou o seu sonho seja a salvação da sua família, o seu sonho seja um sonho empresarial, talvez este seja o seu sonho. E você precisa compreender que o Senhor, para Ele te impulsionar para o próximo nível, existem algumas coisas que vão acontecer. E a primeira coisa que vai acontecer, preste atenção no que eu vou te dizer. O Espírito Santo colocará sonhos em seu coração para onde Ele vai te levar. Acho que você não entendeu. O Espírito vai colocar sonhos no seu coração para o local que Ele vai te levar. A palavra de Deus diz que José ele teve um sonho. Olha só, Gênesis 37, 7 diz: eis que estávamos atando feixes no meio do campo, e eis que meu feixe se levantava e também ficava em pé, e os vossos o rodeavam e se inclinavam diante dele. Que sonho era esse, irmãos? José estava tendo um sonho profético de algo que aconteceria mais à frente, quando ele se tornaria ministro, governador do Egito. Mas olha, por causa daquele sonho, José foi o quê? Perseguido. E ele foi perseguido pelos próprios irmãos, porque o sonho dele era um sonho profético, era uma visão, ele tinha clareza. Mas olha, deixa eu te falar aqui, você precisa entender que nesse sonho, José ainda não tinha uma percepção total do que aconteceria. Ele contou o sonho, mas ele não falou o que aconteceria ainda, porque José era ainda novo, imaturo, a revelação dele não era totalmente clara, mas ele sabia que havia um aspecto profético. E ele continuou dizendo, olha só, irmão, José foi mais ousado. Primeiro ele contou para os irmãos, mas olha, depois ele contou para o pai. A palavra do Senhor diz, Gênesis 37, 9: e eis que tive ainda outro sonho. Olha qual o outro sonho que ele teve. Eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Ele está falando, o pai, a mãe e os irmãos se inclinavam perante ele. A palavra de Deus diz que o pai de José, ele guardou aquilo no seu coração, porque em dado momento ele percebeu, é meu filho, tem alguma coisa profética nisso. Os irmãos não gostaram, perseguiram, mas o pai guardou aquilo no coração. Presta atenção, eu estou falando para você que está aqui nesse dia. Talvez você tenha um sonho, algo que o Senhor colocou no seu coração. Filipenses 2,13 diz, Deus opera em nós tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. E a palavra do Senhor diz em Romanos 12:2 que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Ah, eu tenho um sonho de abrir minha empresa, eu tenho um sonho de multiplicar minha célula, eu tenho um sonho de um dia me tornar um discipulador, um pastor, um líder, eu tenho um sonho da salvação da minha família. Sim, mas você precisa entender que todo sonho, ele tem algumas coisas que vão envolvê-los. Foi isso que aconteceu. Você entende? Olha só, interessante isso tudo. José ele não tinha falado, em algum momento José falou que ele se tornaria governador, ministro, ele falou, irmãos? Os irmãos? Não, porque ele ainda, olha só, presta atenção, José não tinha clareza total do sonho. Aí eu lembro do que aconteceu com o Senhor Jesus. Você sabe que a visão, presta atenção no que eu quero te falar, há um princípio espiritual nisso.
Preste bastante atenção, que se você entender isso, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Todo sonho, preste atenção no que eu vou te falar, todo sonho, às vezes ele não tem uma clareza total. Você fala assim, tá, eu estou sonhando, mas existe um processo que envolve ele. E foi assim com Jesus curando quem? O cego em Betsaida. Quando Jesus foi curar o cego, olha o que a palavra de Deus diz. Marcos 8, 22 ao 25. E chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. Levantando ele os olhos, ele disse, vejo os homens, pois os vejo como árvore andando. Ele tinha clareza, irmãos, total? Não, ele falou que ele viu os homens como que? Árvore. Presta atenção, às vezes você tem um sonho, mas você não tem percepção total dele ainda. Deus já colocou no seu coração algo, mas você fala assim, ainda não tem aquela nitidez, aquela transparência a respeito do sonho, mas é um sonho, você consegue entender? E olha só, para você ir para o próximo nível, tudo vai começar com um sonho. Deus vai colocar um sonho no seu coração. Eu lembro que em 2012 eu comecei a liderar a célula. 2012, Deus ele colocou um desejo no meu coração. Falei, Senhor, fiquei apaixonado pela visão, o Senhor me chamou, eu quero liderar a célula. Comecei a liderar. Tudo começou através do querer que o Senhor colocou no meu coração. Talvez você está falando assim, poxa, eu tenho desejo de empreender, mas você ainda não tem clareza total no que empreender, aonde empreender. Talvez você tenha um sonho assim, pô, eu quero me tornar um pastor, mas você ainda não tem a clareza total de como isso vai acontecer. Foi o que aconteceu com quem? Com o cego. Jesus perguntou, o que você vê? Eu vejo os homens, mas vejo eles andando como árvore. Mas aí depois, olha o que acontece. Depois disso, tornou a pôr-lhe a mão sobre os olhos e fez olhar para cima, e ele ficou restaurado e viu a todos claramente. Irmãos, uma hora o sonho se torna algo muito claro na sua vida. Em um momento você vê os homens andando como árvore, mas em outro momento o Senhor te toca os olhos e você vê tudo claramente. E quando você vê tudo claramente, o Espírito ele te impulsiona a cumprir o propósito. Quando você enxerga, presta atenção, sabe quem lidera e lidera por muitos anos? É a pessoa que tem clareza do propósito de Deus. Passa ano e volta ano, as pessoas olham e falam assim, está ele liderando, está ela liderando. Por quê? Porque ele enxergou claramente o propósito. Não foi somente um sonho, ele teve uma percepção total. Com José foi assim. José, ele teve clareza. Olha só, eu quero profetizar sobre a sua vida. O Senhor vai te trazer clareza nesse tempo. O Senhor vai te trazer clareza na sua família. O Senhor vai te trazer clareza na sua liderança, na sua empresa, no seu trabalho. O Senhor vai te mostrar chaves espirituais para que você acesse promoções. O Senhor vai colocar santas conexões na sua vida. O Senhor vai fazer com que nesse tempo você conheça pessoas que vão te alavancar para o propósito de Deus. O Senhor vai fazer com que nesse tempo a unção te leve a acelerar. A unção te leve a cumprir o propósito. Irmãos, eu lembro nitidamente, pastor Alexandre, no ano passado, Vitor e o senhor me convidaram, eu fui pregar. Quantos estavam no ano passado, quando eu preguei? Eu falei, irmãos, eu lembro até hoje, eu cheguei no prédio, eu tinha uma percepção clara que os irmãos iriam crescer muito. Aí passou o tempo, os irmãos já estão em um prédio novo, grande, e eu falei aqueles irmãos, vocês vão crescer. E escuta o que eu estou falando, irmãos, isso é só o começo. Os irmãos vão crescer muito ainda. Escute o que eu estou te falando, eu não estou falando isso da boca para fora. A palavra do Senhor diz, alarga o espaço da tua tenda, porque prosperarás para a esquerda, para a direita, para a frente, para trás, e a tua posteridade possuirá as nações. O Senhor vai levantar os irmãos de tal maneira que os arredores aqui serão estabelecidos, firmamentos serão colocados, famílias serão salvas, e tudo isso começa com um sonho. Às vezes você fala assim, Senhor, eu quero liderar, mas aonde? Como? Existe um momento que você enxerga os homens como árvore, mas tem outro momento que o Senhor toca os seus olhos e você vê tudo claramente. Aonde, de qual maneira, recursos liberados. Tem um momento que você chega no trabalho e fala assim, como que eu vou crescer aqui? Parece que não tem promoção nesse local. O Senhor toca os seus olhos, aí você começa a enxergar tudo claramente. O Senhor coloca pessoas na sua vida que te impulsionam para o propósito de Deus. Amém? E outra coisa aqui, irmãos, que eu quero falar para você, preste atenção. O segundo ponto que eu quero falar para você aqui. Os processos te levarão para um próximo nível. Foi do dia para a noite que José chegou
a se tornar primeiro-ministro, governador. Foi, irmãos? Foi do dia para a noite? E um dia ele sonhou, os feixes se inclinavam, e no outro dia ele já era governador, se tornou primeiro-ministro, foi assim? Não, presta atenção, tudo foi através de processos. José, olha só, presta atenção, José foi traído pelos irmãos, José foi caluniado, José, ele foi injustiçado, José foi jogado na prisão. Então tudo isso envolve o que, gente? Processos. Presta atenção, para que o sonho se materialize na sua vida, alguns processos vão acontecer. Esse ano passado eu tive um testemunho. O meu irmão orava muito para que minha família toda fosse salva. Meu pai e minha mãe, eu sou de berço evangélico, meu pai e minha mãe já congregam há muitos anos. Só que o meu irmão se desviou dos caminhos do Senhor e orava, irmão, cerca de 6 anos orando. No ano passado meu irmão passou pelo encontro, agora ele congrega lá na Videira das Américas. Mas olha só, teve muitos processos que eu enfrentei, que a minha família enfrentou. Às vezes a gente enxergava a luz no fim do túnel, outras vezes a gente não enxergava. Às vezes você pensa assim, não, eu quero a promoção, mas poucas pessoas vão saber que existe um processo para que você chegue na promoção. Eu quero a multiplicação, mas poucas pessoas vão enxergar o preço que você paga para multiplicar, porque existem processos. E foi assim na vida de José. José, ele foi injustiçado, caluniado. A mulher de Potifar, que era de alto escalão, e por sinal deveria ser uma mulher bonita, o assediou, tomou a roupa dele e falou, foi ele que queria me abusar. José, a Bíblia diz, José ficou calado, não falou nada. Foi lançado aonde? Na prisão. Mas olha só, irmãos, lá na prisão que ele foi lançado para o governo. Às vezes você pensa assim, o processo é doloroso, é ruim, mas é o processo que vai te levar para a posição. Às vezes você fala assim, as pessoas, às vezes parece que fala mal de mim pelas costas. Aí tu imagina José foi traído pelos irmãos, pelos irmãos. Tá bom que irmãos às vezes brigam. Tem alguém aqui que é irmão? Irmão mesmo? Irmão de sangue, tem? Irmãos brigam de vez em quando, concorda? Concorda comigo? Mas olha só, os irmãos dele falaram assim, vão matar esse sonhador. Chamavam José de quê? Sonhador. Ele está sonhando muito, está falando que ele vai governar sobre a gente. Lançaram ele e depois venderam aos ismaelitas. Depois disso tudo, o que aconteceu? José, por um arranjo divino, ele se tornou em dado momento o primeiro-ministro, porque o processo levou ele até o local. Os processos vão te levar para o local, irmãos, para a posição. E você entende que José, olha só, agora eu quero falar uma coisa aqui para você. José, em um momento, ele guardou mágoa dos irmãos, ressentimento, ele venceu todas essas coisas no processo. E dentro desse processo, olha só, ele foi aprovado por Deus. Se José fosse magoado, ele ia falar, vocês não me venderam? Agora estão vindo aqui, porque depois ele encontrou os irmãos, estão vindo aqui pedir comida? Agora eu vou lançar todos vocês lá, presos, todos presos. Não, a Bíblia diz que José, em dado momento, ele foi para um local à parte, chorou amargamente, mas depois ele falou uma palavra da parte de Deus. Olha só, Gênesis 45:5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, por me haver vendido para cá. Ele falou, vocês me venderam, mas não se entristece não. Aí você pensa assim, José vai reagir com mágoa. Olha o que ele fala, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Ele falou que quem enviou, irmãos? Deus, presta atenção. Às vezes, o calabouço é o local que Deus vai te colocar em um momento, porque é de lá que Deus vai te alavancar para a posição. Aí você fala assim, nossa, tanto tempo orando por uma multiplicação, tanto tempo orando pela salvação da minha família, parece que eu estou num calabouço, mas aquele calabouço vai te levar para a promessa. José sonhou, mas em outro momento ele foi lançado na prisão. Aí você pensa assim, acabou, não tem mais jeito para José. Em outro momento José estava lá, primeiro-ministro, assumiu o governo, não foi soberbo, não guardou ressentimento. Mas olha só, José venceu umas coisas, irmãos. Primeira coisa que José venceu, e você vai precisar vencer também, negou a sua carne, a tentação e os prazeres. A palavra de Deus diz que dia após dia a mulher de Potifar assediava José. Só que José, o que ele fazia? Corria. Só que em um momento a mulher armou. E você sabe que mulher do mundo, quando ela é rejeitada, irmãos, ela vai armar de qualquer jeito, vai querer armar. A Bíblia diz que o que ela fez? Pegou parte da roupa de José e disse que ele a abusou. José foi o quê? Caluniado. Mas olha, ele negou o prazer.
A Bíblia diz, Tiago 4,4, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo constitui-se inimizade com Deus? Portanto, todo aquele que se constitui amigo do mundo é inimigo de Deus. 1 de João 2,15, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não pode estar nele. José negou o mundo, negou os prazeres. Você pensa, José negou uma mulher, não foi não, irmãos. José, ele tinha convicção que Deus estava ali naquele momento, por quê? Só estava ele e a mulher, se ele quisesse ali fazer alguma coisa, ele poderia fazer, mas ele sabia que tinha Deus envolvido no local. O caráter é provado quando ninguém está vendo, irmãos. O caráter não é provado quando está todo mundo vendo, é quando ninguém está vendo. José foi provado quando ninguém estava vendo. E a Bíblia testemunha que o quê? José negou, ele correu, a mulher depois caluniou. Em um momento da sua vida, ou em inúmeros momentos, você vai ter que negar os prazeres, vai ter que negar o mundo, vai ter que negar a tentação. Mas não foi só isso não, outra coisa. José perdoou a ofensa que os irmãos fizeram. Todos aqui, principalmente, eu falo assim, obreiros e pastores, pastor Alexandre Sentinelli tem muito mais experiência do que eu nisso. Todos nós um dia fomos ofendidos, irmãos. Pessoas que a gente investiu, virou as costas pra gente. Nunca te pedi nada. Eu lembro que um dia lá na conferência, pastor, tinha um jovem fotografando a conferência da gente lá em Jacarepaguá. Ele fotografando, olha só, irmãos, eu passei por ele, o Espírito Santo falou, dá uma oferta para esse jovem. Ele estava fotografando de graça, depois eu fui descobrir que era de graça, fotografando mesmo. Aí eu passei, aí sabe aquela coisa que tu fala assim, é coisa da mente. Fui no banheiro, voltei, o Espírito, oferta na vida dele um valor. Eu cheguei nele, falei assim, irmão, me passa seu Pix, que eu quero ofertar na sua vida e tal. Que isso, obreiro e tal? Eu falei, não, você está fazendo aqui de graça, eu quero abençoar a sua vida. Aí eu ofertei. Aí passou-se um tempo, na reunião que teve lá no prédio, terminou a reunião, e falou, eu sei porque que você fez aquilo. Eu falei, por que eu fiz? Aí falou, queria jogar na minha cara depois, que ofertou, que me deu valor. Eu falei, Jesus, eu só queria ofertar, não é só aceitar, gente, de vez em quando é só aceitar, tá entendendo? E às vezes com você talvez passe por isso, você vai lá, investe na pessoa, ora por ela, leva para o encontro, tira dinheiro do seu bolso, vai na casa, visita e tal, aí depois de um tempo a pessoa fala assim, nunca te pedi nada. Aí você vê, olha só, isso ainda é pouco, José foi lançado pelos irmãos, foi vendido por eles aos ismaelitas, e a Bíblia diz que José em um momento guardou mágoa dos irmãos, e quando os encontrou na posição depois, ele não falou assim, vocês não me venderam? Agora a gente vai acertar as contas. Não vê José falando isso, pelo contrário, você vê José falando o quê? Não vos entristeçam, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Ele tinha convicção que tudo fazia parte de um propósito. Irmãos, acredite, olha só, preste atenção. Algumas ofensas, algumas coisas que você vai enfrentar na sua vida, vão ser coisas que vão robustecer a sua fé. Hoje, eu não fico triste se as pessoas falam assim, é isso, é aquilo. Fulano é tal, fulano é não sei o que, é você. Irmãos, eu sou resolvido no meu espírito. Entendeu? Tem gente que vai me amar pelo que eu sou e tem gente que vai me odiar pela mesma maneira. Tá entendendo? E com você vai ser assim também. Às vezes você vai investir, vai dar o seu tempo, vai amar. Em outro momento a pessoa que você amou, investiu o seu tempo, ela vai tacar pedra em você. Qual outro exemplo? Jesus investiu e quem traiu ele? Judas. Caminhava com ele diariamente. Traiu. Irmãos, tudo que o Senhor passou, nós estamos propícios a passar nessa vida. Eu sei que não é romântico falar isso para você, eu sei que não é muito confortável, mas acredite, esses processos vão te levar ao propósito. Amém? Outra coisa que ele venceu, calúnia e injustiça. Todos nós um dia já fomos caluniados. Todos. Você já foi caluniado às vezes no trabalho, já foi injustiçado em casa. Eu lembro quando eu era criança, meu irmão botava muita culpa em mim. Minha mãe falava assim, enche a garrafa e tal. Minha mãe chegava em casa, não encheu. Desde pequeno caluniado, tá vendo? Mas você talvez já foi caluniado no trabalho. As pessoas falavam, ela é isso e aquilo, tenho certeza. Mas irmãos, as calúnias e as injustiças, elas moldam o nosso caráter. E elas nos trazem o quê? Elas nos trazem estrutura, fortalecimento espiritual. Todo homem de Deus e grande mulher de Deus, um momento vai ser caluniado e injustiçado. Eu ouço há muitos anos, talvez os irmãos conhecem, um grande homem de Deus chamado Benny Hinn. Alguém conhece? Benny Hinn, em um momento, a esposa decidiu separar-se dele.
você vê que a história do homem de Deus é tão fantástica, que nesse momento ele decidiu para si que ele não iria se contaminar com nada, não iria procurar outra mulher, que ele era casado com ela e ponto final. Sabe o que Ben-Hur fazia? Todo local que ele ia pregar, todas as conferências, cruzadas, ele levava a filha dele. Por quê? Porque se ele fosse sozinho, a mídia iria cair em cima falando, ó, tá sozinho, daqui a pouco colocava uma mulher ali perto, ó, tá tendo um caso. Ele levava a mulher para onde que fosse. Billy Graham, todo mundo já conheceu Billy Graham? Todos já conheceram? Sabe o que Billy Graham fazia, irmãos? Ele não entrava no elevador sozinho com uma mulher. Aí você pensa assim, radical demais, mas era um grande homem de Deus. Foi o maior pregador do evangelho nessa geração contemporânea. Você consegue entender? Por quê? Em um momento, todos esses homens de Deus, eles foram caluniados, difamados. E acredite, não é muito bom falar isso para você, mas em um momento você vai passar por isso. Pessoas vão te caluniar, vão te injustiçar. Foi assim com José. A mulher falou, ó, me abusou aqui. A Bíblia diz que José foi lançado lá no cárcere. Mas, olha só, aqui está o propósito profético. Lá do cárcere o Senhor impulsionou ele para primeiro-ministro. Escuta o que eu estou te falando. Alguns momentos na sua vida vão ser desconfortáveis. Alguns momentos na sua vida não vão ser nada agradáveis, mas esses momentos que vão te impulsionar para o propósito. Às vezes você pensa assim, vai vir pregar, tal, vai falar sobre eu estar numa rede de férias. Não, irmãos, acredite, o evangelho, ele também tem esses aspectos. Jesus disse o quê? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E isso faz parte do quê? Do processo. E eu quero falar para você aqui o último tópico, que é o tópico que eu acredito mais importante. Um dia você sonha, mas em outro momento Deus te levanta para interpretações. Irmãos, olha só como é que a palavra de Deus é fantástica. A Bíblia diz que o que aconteceu? José, ele sonhou lá no início. Quando José sonhou, sabe quantos anos José tinha? 17 anos. Era jovem. Os irmãos falavam assim, sonhador demais, está falando besteira, está inventando algumas coisas aí. E aí ele sonhou de novo, falou para o pai, está sonhando muito esse jovem. Só que em outro momento, olha o que aconteceu, irmãos. José, ele foi levado ao cárcere. Lá no cárcere, o que aconteceu? Faraó, ele lançou o mordomo dele, o copeiro, lá no cárcere. E eles tiveram sonhos lá dentro. Presta atenção. Lá dentro eles tiveram sonhos. E quem interpretou os sonhos, irmãos? Presta atenção, quem interpretou? José. José interpretou os sonhos. A Bíblia diz que um deles é morto, o outro permanece. Entre esses dois que estavam presos. E em dado momento, quem estava sonhando? Faraó. Olha só, Faraó sonhou. Só que um desses homens falou assim, olha, a gente sabe de uma pessoa, presta atenção, irmãos, a gente sabe de uma pessoa que interpreta sonhos, ele está lá na prisão, ele está lá preso, ele interpreta sonhos. Faraó falou, não, só um instante que eu vou verificar aqui, os magos, chame os magos para interpretar meu sonho. O que aconteceu? Presta atenção, os magos foram, eles conseguiram interpretar o sonho de Faraó, irmãos? Não. Faraó falou assim, chama aquele José lá para ele interpretar o sonho. Irmãos, a Bíblia diz, presta atenção, a Bíblia diz que José, ele destrinchou o sonho todo de Faraó. Destrinchou tudo. E olha só qual o testemunho que Faraó dá. Depois que José interpreta o sonho. Gênesis 41, 40. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Em um momento José era o quê? Encarcerado, preso. Em outro momento ele se torna o segundo maior de Egito. Irmãos, eu quero falar aqui uma palavra de Deus para você, preste atenção. Um toque do favor vai te levar para um novo nível. Uma conexão que você conheça vai te levar para um novo nível. Uma pessoa, uma promoção, alguém que te conhece vai te levar para um novo nível no seu trabalho, na sua célula, na sua família, na sua empresa. O Senhor vai te alavancar e a unção vai fazer com que você chegue a um novo nível. O Espírito do Senhor vai fazer com que nesse tempo, olha só, o Senhor vai fazer com que nesse tempo você interprete sonhos, visões, traga clareza em nome do Senhor Jesus. Então, você precisa entender que para chegarmos ao próximo nível, nós precisaremos interpretar sonhos de algumas pessoas que estão ao nosso redor e elas perceberão que isso vem de Deus. O interessante disso tudo é que em um momento José sonhava, em outro momento José interpretava os sonhos. Olha só, irmãos, presta atenção.
sonhar é bom, mas quando você tem clareza do sonho é melhor ainda. É interessante, né? O Walt Disney, que é um dos maiores empreendedores, ele disse, né? If you can dream, you can do. Se você pode sonhar, você pode realizar. Só que só sonhar não é tudo. Você consegue entender? Você pode falar hoje o sonho para algumas pessoas, meu sonho é esse, é esse, é esse. Mas, irmãos, acredite, Deus não quer somente que você sonhe. Deus quer que você concretize. Deus quer que você materialize as promessas. Deus quer que você traga à existência coisas que estão no seu coração. E lembre do que eu falei lá no início, Filipenses 2,13. Ele opera o querer e o realizar. Aí você pensa, que recursos? Interessante, Noé. Você acha que Noé era construtor de arcas? Noé era agricultor, irmãos. E ele construiu a maior arca que esse mundo já viu. O Titanic afundou, mas olha só. O Titanic afundou, mas a arca de Noé não afundou. Você consegue entender? Por que eu estou falando isso para você? Você pensa assim, mas eu não sou formada, não tenho isso e aquilo. Quando Deus te dá unção, Ele te dá a provisão, Ele te dá a capacitação. O Senhor, Ele vai colocar unção e vai te levar para um tempo de aceleração. Ele vai te dar uma visão clara, vai fazer com que você interprete sonhos. Existe um momento em que nós amadurecemos na fé, que ficamos mais robustecidos, e nós temos uma percepção maior. É nesse momento que nós começamos a o quê? Interpretar sonhos. Olha só, em um momento você vai interpretar sonhos do seu liderado, você vai interpretar sonhos dos seus familiares, o Senhor vai te levantar para interpretações até do seu chefe, da sua chefe. Escuta o que eu estou te falando. Mas por que eu estou falando isso para você? Porque quando você interpreta o sonho, significa que você foi para o próximo nível. Eu lembro que eu servi o exército 8 anos da minha vida. Foi 8 anos da minha vida militar. E em 2014, a gente participou de uma das maiores operações que teve no Rio de Janeiro, que foi uma operação no Complexo da Maré. Só que Deus colocou um desejo no meu coração da gente fazer vigília. Irmãos, pensa em algo, a gente saía da rua, fazia lá o aparelhamento na rua, durante 4 horas, cerca de 4, 5 horas, chegava no local onde que a gente descansava e tinha vigília. Às vezes a vigília ficava 3 horas de vigília, a gente orando, 2 horas de vigília. Só que essas notícias chegaram onde? Dos nossos chefes. E até, eu vou te falar uma coisa, os oficiais, na época eu não conhecia muitos deles, os oficiais conheciam que nós tínhamos o Espírito de Deus. Eu estou te falando isso porque Faraó reconheceu na vida de José que ele tinha o Espírito de Deus. As pessoas precisam reconhecer que sobre a sua vida há um Espírito, há uma unção. De você chegar no trabalho e falar assim, o chefe vai estar tudo fechado, meu Deus, não vai dar certo. Você falar, o Senhor me deu uma visão clara, vai prosperar. Nós vamos continuar. Aí a pessoa perceber assim, quem é esse daí? Esse daí tem o Espírito de Deus, essa daí tem o Espírito. Mas eu estou falando sério, isso vai acontecer. Na família, não tem mais jeito e tal, para fulano se levantar, não tem jeito. A palavra do Senhor diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas o Senhor, Ele trouxe vida e vida em abundância. Quando você fala isso, as pessoas percebem, tem unção. Vou te mostrar como tem unção. As pessoas tacam muita pedra em crente que é radical, mas geralmente o crente radical é quem ora lá no aniversário. O crente radical, quando dá ruim, aparece um endemoniado, vão ligar para você, porque eles percebem que você tem unção. Eles percebem que você tem um espírito. Já vi muitas vezes isso, fulano é radical e tal. Eu amo muito a minha mãe, mas quando eu comecei a caminhar na videira, e até hoje eu tenho esse testemunho pela graça de Deus, ela falava para mim assim, sempre quando eu ficava doente, não sei se a mãe de alguém já falou isso, eu ficava doente, ela falava assim, manda o seu pastor cuidar de você. Manda lá o seu discipulador, o seu líder cuidar de você. Eu falava, Senhor, situação desconfortável. Aí Deus falava assim, aquele que não aborreceu seu pai, sua mãe, sua esposa, filhos, não é digno de mim. Eu continuei. Hoje em dia, olha o que eu estou te falar, minha mãe é uma das maiores financiadoras do meu chamado. Eu me mudei, minha mãe falou, vou comprar tudo lá pro teu escritório, para tu fazer live, tudo que você for fazer lá, me fala, eu vou comprar para você. Era uma cadeirinha que eu tinha lá, minha mãe falou, vou comprar uma cadeira de escritório, bota lá dentro. Porque em um momento, as pessoas estão com pedra, mas em outros momentos as pessoas vão perceber a unção na sua vida. As pessoas vão olhar para você e vão falar, ela tem unção. Quando tudo ficar estreito, as pessoas vão falar, tem como dar um pulinho aqui em casa, orar pela vida do meu filho?
Por quê? Porque Deus está te chamando para interpretar sonhos. Não é somente sonhar, é você ter clareza das coisas. É você falar assim, ó, isso vai acontecer. No período da pandemia foi um dos maiores testes para as igrejas. Infelizmente, muitas igrejas fecharam. Mas olha só, todos nós da liderança, pastor Alexandre, pastor Ricardo Guimarães, nós continuamos e permanecemos firme, constante e abundante. Aí você vê a igreja reunida hoje em dia. Porque Deus trouxe uma visão clara para a sua liderança. E eles interpretaram sonhos, tiveram revelação e falaram, nós vamos permanecer. Ah, não sei, vamos permanecer firme e constante no Senhor. Então, o Senhor ele vai fazer isso na sua vida, meu irmão, minha irmã. Você vai interpretar sonhos, visão de liderados, familiares. Vai interpretar sonhos também na sua empresa, no seu trabalho. E escuta, alguns sonhos que você interpretar, algumas revelações que o Senhor te dá, vão fazer com que você alcance a promoção. Aí você fala assim, quero tanta promoção. Irmãos, um toque do favor de Deus te impulsiona para o próximo nível. No trabalho, uma pessoa que fala assim, chama aquela irmã ali, aquele rapaz ali, chama aquela menina ali rapidinho. Olha só, eu quero saber com você, tem como você orar pelo negócio? Já está te olhando de outra maneira. Está entendendo? Já está falando assim, ele tem algo, ela tem algo que os demais não têm, é o Espírito. Foi assim com quem? José. Faraó falou, chama os magos não interpretaram. Chama tais pessoas, não interpretaram. No momento o quê? Chama José, ele vai interpretar. José interpretou. E um dia, encarcerado, no outro, governador do Egito. Eu estou falando de José, mas a vida de José é um retrato do que vai acontecer na sua vida. Isso vai acontecer, irmãos. Está na palavra de Deus, porque o Senhor vai materializar algo no seu coração. E isso, olha só, eu não estou falando só de um aspecto ministerial. Eu estou falando de um aspecto da sua vida, no seu trabalho, na sua casa. Às vezes você está orando tanto tempo, quero abrir minha empresa, quero abrir o meu CNPJ, um toque do favor, ele levanta, vai fazer com que todas as pessoas conheçam seu negócio. Mas tem tantos locais, se o Senhor mandar você vender pipoca no deserto, você vai prosperar, irmão. Tem poucos améns ainda. Se o Senhor mandar você vender pipoca no deserto, você vai prosperar. Porque quem te chamou foi Deus. Se Deus colocou algo no seu coração, quem é o homem para impedir disso se materializar? Eu quero multiplicar essa célula, mas aqui, essa redondeza aqui, né? Tantas pessoas que não querem nada. Se você falar assim, as pessoas vão querer o Senhor. As pessoas vão ouvir a palavra de Deus. Isso tudo é o quê? Interpretar as visões que o Senhor te dá. Essa é a clareza. Olha só, irmãos, presta atenção. Olha qual o testemunho que Faraó deu a respeito da vida de José. E disse Faraó a seus servos, acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Sabe o que você precisa? Sabedoria da parte de Deus. As pessoas reconhecerem assim, ela é sábia, ele é sábio. Ele fala, as pessoas ouvem, ela fala, as pessoas ouvem. A unção. Irmãos, Faraó não era convertido a Deus, mas Faraó reconheceu que havia algo de Deus na vida de José. Eu estou falando isso para você porque lá no trabalho as pessoas talvez não sejam convertidas, mas elas vão reconhecer a unção na sua vida. Na sua família, talvez as pessoas não se converteram, mas elas vão reconhecer o Espírito de Deus em você. Foi isso que aconteceu com José. Faraó falou, quem é tão sábio como esse rapaz? Quem podia interpretar esses sonhos? Por quê? O Espírito de Deus estava sobre ele. O Espírito de Deus está sobre você. O mesmo Espírito, olha só, o mesmo Espírito que estava sobre José, é o Espírito que está sobre você. Um Espírito de profecia, um Espírito de sabedoria, a unção do Senhor. E é isso que vai acontecer com você nesse tempo, meu irmão, minha irmã. Deus ele quer te levar para um tempo que será usado como instrumento, para que outras pessoas vejam a glória do Senhor. Irmãos, sabe por que Deus usa nossas vidas? Para que no final de tudo, seja atribuída a Ele a glória. Algumas irmãs e irmãos aqui vão para a célula, olha só, vão ir para a célula, pessoas serão curadas na célula através da sua vida. Não deixe que a timidez tome posse do seu coração. Deus te deu um espírito de ousadia. Crianças serão curadas, jovens serão curados, famílias serão curadas. Aí você pensa assim, como?
O Espírito do Senhor está sobre você. Ele te ungiu para pregar as boas novas, para libertar os cativos, para dar vista aos cegos, para curar os enfermos. E as pessoas vão falar assim: tem um Espírito de Deus na vida dela, tem um Espírito de Deus na vida dele. E aí a glória toda vai para quem, irmãos? Para Deus. Esse é um tempo que você vai experimentar disso, irmãos. Olha só, eu vim lá da minha casa, do prédio Jacarepaguá, para falar para vocês que nesse tempo o Senhor vai te levantar para interpretar sonhos. Os sonhos que estão no seu coração você vai ter clareza, mas Deus vai te levantar para que outras pessoas que têm sonhos sejam interpretados por você. Você vai falar assim, ó, Deus vai me revelar isso aí, eu vou orar, semana que vem eu te dou a resposta sobre isso. Você tem um espírito de sabedoria na sua vida, irmãos. Eu quero concluir isso falando para você. Nós vamos orar para que nesse tempo o Senhor nos impulsione para um novo nível. Um nível de revelação, um nível de visão, clareza, percepção espiritual, sensibilidade. Irmãos, olha só, há um espírito profético aqui no meio. Eu não estou falando isso da boca para fora. Escuta o que eu estou falando. Eu pisei aqui e eu falei, tem um espírito profético aqui no meio. Tem uma unção do Senhor. Quando essa conferência acontece, irmãos, você tem que vir para cá com uma santa expectativa que Deus vai fazer algo grande em você. Mas Deus vai fazer algo grande através de você. Talvez aqui, ó, no nosso meio tem uma pessoa que tenha uma palavra da parte de Deus para outro. Você tem que falar assim: Espírito, usa a minha vida. Eu quero profetizar, eu quero ser usado. E isso acontecendo vai levar pessoas para um próximo nível. Amém? Eu quero que você fique de pé nesse momento. Ora labassore cantaralabaxereleis, o Espírito Santo de Deus. Ralabassore cantaralabas. Irmãos, o Senhor está liberando algo profético no seu coração. Santas visões, santas expectativas, percepções espirituais para esse tempo. Eu vejo que aqui há irmãos e irmãs que têm sonhado há tanto tempo, com projetos, com alvos. Irmãos, Deus opera em nós, tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. O Senhor, Ele quer te impulsionar, Ele quer te levar para um próximo nível, na sua família, no seu trabalho, na sua empresa. O Senhor, Ele vai te trazer uma clareza a respeito de coisas que Ele mesmo colocou no seu coração. Oh, Espírito de Deus, comece a orar nesse momento. Ore para que o Senhor traga clareza ao seu coração. Oh, xaralabassoreleis, isso, ore. A palavra de Deus diz: pedi e dar-se-vos-á, buscar encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele ou aquela que pede recebe, o que busca encontra, aquele que bate abrir-se-lhe-á. Nesse dia você está pedindo a um Deus todo-poderoso, e Ele vai te conceder esses sonhos, projetos. Ele vai trazer clareza ao seu coração e vai te dar unção para interpretar sonhos, revelações da parte do Senhor. Oh, Espírito de Deus, se você ora em outras línguas, comece a orar nesse momento. Oh, ralabassore canta, ralabassoreleis. Santo Espírito, irmãos, há um ambiente profético, há uma atmosfera de fé. Oh, ralabassoreleis. Santo Deus, ralabassore canta, ralabassoreleis. Espírito de Deus, Espírito da vida, Espírito de Deus, Senhor, traga clareza, percepção, sensibilidade, no nome do Senhor Jesus. É o que nós declaramos e pedimos a Ti, em nome de Jesus. Com seus olhos fechados nesse momento, eu quero fazer aqui um santo apelo. Você que consegue entender essa mensagem nesse dia e fala: eu quero sonhar, mas eu quero interpretar sonhos. Eu quero unção para um tempo profético no meu trabalho, na minha célula, na minha família, na minha empresa. Eu quero unção, eu quero que você venha aqui na frente. Você que tem clareza e fala assim: Senhor, há um projeto dos céus para a minha vida. Eu tenho sonhos da parte de Deus. Eu tenho projetos. O Senhor, irmãos, Ele vai te dar algo nesse dia. Ele vai te dar uma chave espiritual. Chaves espirituais.
que vão te alavancar para um tempo de favor. Não é somente sonhar, é você ter unção para interpretar, é você ter clareza. Oh, ralabassoreleis, oh Jesus. Eu me abrirei inteiro. Aleluia, aleluia. Esse Deus vai te encher nesse dia, meu irmão, minha irmã. Você veio aqui a essa conferência para receber algo profético, uma unção, uma capacitação sobrenatural, poder do céu, glória de Deus. Enche-me, Deus. Aleluia, aleluia, Enche-me, Espírito. Deus. Oh, isso, ore, ore, ore. Ore, o Senhor vai te dar visão, 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 clareza. Ralabaxereles. Oh! Aleluia, aleluia, aleluia. Receba, receba poder, receba unção. Oh, Espírito Santo, aleluia. Ralabaxere cantaralabassoreles. Ralabababá. Oh, isso. À medida que você orar, Deus vai te dar visões, mas Deus vai te dar unção para interpretá-las. Vida, fluir, glória. Oh, lababá, xerecantaralabás. Oh, Espírito Santo. Oh, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Oh, Deus proveu e eu sacrifício. Deus proveu o Espírito. Eu me abrirei inteiramente. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Teu amor transbordou, revelou meu coração. Teu amor transbordou, revelou meu coração. Teu amor transbordou, revelou meu coração. irmãos, preste atenção aqui no que eu vou te dizer. Há uma palavra profética coletivamente nesse dia. Eu quero falar para você. Isaías 45, versículo 1. A palavra do Senhor diz: assim diz o Senhor ao seu ungido, a sua ungida, a quem tomo pela mão direita. Erga a sua mão direita ao céu. O Senhor, Ele te toma pela sua mão direita nesse dia. Preste atenção, não sou eu, é o Senhor que está te tomando pela mão direita. O Senhor diz assim: para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele portas que não se fecharão. Deus está abrindo portas que não serão fechadas. A porta que Deus abre, nenhum homem pode fechar. Mas o Senhor diz:
Eu irei adiante de ti. Preste atenção, o Senhor irá adiante de você, no seu trabalho, na sua liderança, na sua família. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor diz: endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro. Agora é para você, meu irmão, minha irmã. Dar-te-ei os tesouros escondidos. O Senhor vai te dar tesouros escondidos. Unção, poder, glória, riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. Ele está te tomando pela mão direita nesse dia. Eu sei que você tem projetos, eu sei que você tem alvos. O Senhor está te dando unção. Nesse tempo você vai crescer, você vai avançar. O Senhor está te tomando pela mão direita. Enxergue o próprio Deus te levantando para um novo nível. Oh! Aleluia, aleluia! Oh! Glória de Deus! Aleluia! Te esperando para dançar. Ele vem, Oh, aleluia! vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Oh, oh, aleluia! Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Aleluia. Irmãos, antes de terminar aqui, eu queria só fazer um momento. Eu queria pedir para o pastor Alexandre Sentinelli vir aqui em cima. Irmãos, vou falar para você, da parte do Espírito. Sim, vocês têm uma liderança fortalecida aqui. E o Senhor vai fazer com que nesse tempo vocês cresçam ainda mais. Vocês farão muitos encontros de jovens, famílias serão marcadas aqui. Por isso que o Senhor está te levando a um novo nível. O tema dessa conferência é um tema profético na sua vida, na sua família, na sua casa. Deus vai te usar poderosamente nesse tempo. A palavra de Deus para a sua vida é que Ele irá diante de você. Ele te toma pelo braço direito. Irmãos, se Deus te toma pelo braço direito, quem pode te tirar? Quem pode te tirar? É Deus que te tomou pelo braço direito. Na sua casa é o Senhor contigo. No seu trabalho é o Senhor contigo. Na sua cela é o Senhor contigo. É o Senhor. Se é o Senhor, quem irá contra você? Quem irá contra a sua família? Quem irá contra a sua promoção? Quem irá contra a multiplicação? Ah, eu quero prosperar, eu quero crescer. O Senhor te toma pela mão direita, meu irmão. Você vai experimentar no ano de 2022 o melhor ano da sua vida. Lembre-se, os processos vão te levar a um tempo profético. Mas lembre-se, o Senhor vai te trazer clareza. Você vai interpretar sonhos. Você vai ter revelações, santas percepções, em nome de Jesus. Quero que você estenda suas mãos para cá. Eu agradecer aqui o pastor Alexandre Sentinelli, é um grande homem de Deus. Queria orar aqui pelo pastor Alexandre.